Graças a paz, estamos de volta agora na nova disciplina, livros proféticos. Eu espero que você já tenha, ao assistir essa aula, concluído tudo nos livros históricos, né? Enviado suas atividades, já registrado lá suas notas. E eu espero que nessa disciplina você também tenha todo o cuidado de ler, de responder as atividades, de mandar no tempo hábil, para que você possa estar sempre eficiente no seu trabalho, tá certo? Mas vamos hoje estar iniciando livros proféticos e com certeza tem muita coisa boa para a gente aprender. O material já foi enviado, vocês já estão estudando aí, já estão lendo. Eu espero que leia, releia, aprenda, compreenda, responda as atividades com segurança, não precisa muita pressa, basta cumprir o tempo hábil que eu dou para cada disciplina, né? Para cada atividade, aliás. E aí tudo vai dar certo, tá bom? Então nós vamos iniciar nessa aula primeira de livros proféticos, fazendo uma oração e agradecendo a Deus por essa oportunidade, amém? Vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Pai, muito por essa oportunidade. Te agradecemos porque temos estudado a Tua Palavra e isso tem sido maravilhoso para as nossas vidas. Pai, abençoa esses alunos que estão sendo alcançados através de cada uma dessas aulas, Senhor, que cheguem, Senhor, no coração deles de forma muito poderosa, que eles possam aprender, compreender, se aprofundar no conhecimento e tirar proveito disso, Senhor, na sua vida prática, Pai. Nos abençoa também para que possamos ter, através do Teu Espírito Santo, habilidade para o ensino, Senhor, para poder ministrar essas aulas. E assim, Senhor, todos possam sair, Senhor, vitoriosos nessa tarefa, nesse desafio de aprendermos a Tua Palavra, de vivermos a Tua Palavra, Pai. Nos ajuda poderosamente também nessa disciplina. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, gente, livros proféticos. Eu queria começar com um texto, Isaías 61, do 1 ao 3, diz o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boa notícia aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Então observe, gente, que dentro desse contexto nós estamos abordando um texto de Isaías muito conhecido e que o próprio Jesus, ele elaborou isso e profetizou isso quando esteve lá no templo, né? Lembra-se que Jesus esteve no templo, abriu o livro e leu esse texto que diz respeito exatamente a ele, e ele ainda disse mais: hoje se cumpriu essa palavra. Veja a importância dos livros que nós estaremos estudando durante esse período que estamos reunidos com vocês, né, nessas matérias, aliás, nesses livros, né, que faz parte dessa disciplina, que são importantes demais. Hoje, por exemplo, estaremos abordando Isaías e Jeremias, tá certo? Isaías é considerado profeta messiânico e ele é fantástico, né? Ele coloca antecipadamente toda a situação do Messias, inclusive a sua crucificação. E lá ele coloca não só o estado em que Cristo estaria, mas também o objetivo desse sacrifício. Então, Isaías, quase 1000 anos atrás, já profetizava acerca do Messias. Então isso é fantástico. E também estaremos abordando Jeremias, considerado o profeta chorão, né? Mas não chorava porque de tristeza, não, é porque ele era sensível mesmo, né? Ele, em alguns casos, chorou realmente de tristeza por causa do pecado de Israel, da desobediência, da rebeldia. Mas ele era muito sensível, ele era um profeta sensível à voz de Deus, e era alguém muito especial. Então vamos estar abordando esses dois profetas e eu espero que você aproveite bastante o material, tá bom? Nós vamos começar com Isaías. Isaías quer dizer o Senhor é a salvação, ou Yahvé, né? É chamado de o príncipe dos profetas do Antigo Testamento, devido ao enorme ímpeto, caráter majestoso, visão teológica e conteúdo messiânico da sua profecia, tá certo? Então vamos iniciar fazendo um resumo histórico.
Em cada um desses livros que nós vamos abordar, tanto dos profetas maiores como os menores, nós vamos estar sempre dando um resumo histórico e abordando um pouco dos pontos principais que vai nos ajudar a tirar alguns proveitos e algumas lições práticas, tá bom? Nós vamos fazer isso porque o tempo é curto, não dá pra gente fazer muita coisa. Essas aulas são apenas para tirar algumas dúvidas, mas o material está lá, bem completo, para você ler, reler, estudar, aprender, para poder responder às suas atividades, tá bom? Então, resumo histórico do livro de Isaías. Durante 50 anos, Isaías profetizou desde antes da morte de Uzias, em 740, até depois da morte de Senequeribe, que foi em 681. Internacionalmente, ele estava presente na ascensão da Síria e nacionalmente na deteriorização do reino do norte, né? O reino do norte se deteriorou de uma forma tremenda e está lá registrado no livro de Isaías essa questão. Espiritualmente, nós podemos destacar pelo menos dois fatos importantes. Primeiro, em Judá o cenário era de declínio sob o reinado de Acais, 743 a 728, pois ele cortejou alianças estrangeiras em vez de confiar no Senhor. É interessante, né? Você lê a história de Acais, você vê como ele começou bem, foi fantástico, foi maravilhoso, né? A vida de Acais, mas de repente ele corteja alianças estrangeiras em vez de continuar confiando no Deus que ele sempre aprendeu a confiar, e isso dá um declínio espiritual muito grande no reino de Judá. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, que nós precisamos confiar em Deus hoje, amanhã, depois, sempre. A gente não pode confiar em Deus hoje e amanhã está desconfiado. Não, perder a confiança no Senhor, Deus não muda, nós é que mudamos, não é verdade? Então a gente precisa muito ter cuidado com isso, e quando a gente lê a história de Acais, a gente aprende essa questão. Um segundo ponto, na ascensão de Ezequias houve imediatamente uma reforma em Judá, porém suas alianças com Egito e Babilônia renovaram as agressões dos assírios. Mais uma vez, está vendo? Ezequias, você lê a história de Ezequias também, é uma história maravilhosamente bonita, é muito gostosa de se ler, é muito interessante, né? Aprendermos como Ezequias fez coisas que Deus aprovava, mas de repente faz alianças que provocam reações negativas, né, para o seu reino. Então isso também deve ser assimilado por cada um de vocês. Ezequiel, orientado por Isaías, resolveu confiar no Senhor, que os livrou em 701, quando o anjo do Senhor destruiu os 185 mil soldados assírios. Então veja que Deus sempre trabalha em prol do seu povo. Então o livro Isaías, no seu contexto histórico, ele vai narrar alguns fatos, porque apesar de nós termos os livros históricos de reis, né, de Samuel, de crônicas, que falam sobre os reis, os profetas também dão um cunho histórico, né, do ponto de vista deles, daquilo que eles profetizavam com relação a cada rei, a cada reino, a cada situação que se processava durante o reinado daquele rei em que aquele profeta estava profetizando, tá bom? Então, quais são as contribuições do livro de Isaías? Vamos analisar um pouquinho. Primeiro, a Bíblia em miniatura. Devido à sua divisão em conteúdo, ou seja, possui 66 capítulos, sendo do 1 ao 39 a ênfase no julgamento do Senhor, e do 40 ao 66 uma ênfase na graça do servo, sofredor e do julgamento final. Interessante, né? É como se fosse uma Bíblia em miniatura, o livro de Isaías, né? Com a mesma divisão que nós temos hoje do contexto da nossa Bíblia. É a Septuaginta, que é a tradução que a gente adota, que tem 66 livros, a Bíblia, e aí faz a divisão que é bem parecida com a divisão do Isaías, né? Assim como nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, a Isaías vai trabalhar essa mesma questão. Do 1 ao 39, seus capítulos falam do julgamento, né, daquela situação todinha, mas a partir do versículo 40 até o 66, ele dá uma ênfase na graça do servo, do sofredor e do julgamento final. Uma segunda contribuição, teologia de grande alcance. Além de ser a mais abrangente, é a mais extensa e profunda, e vai desde a história de Israel e as nações até o advento do Messias e suas consequências. Ora, só em falar do Messias, Isaías já traz para a gente um material importantíssimo, né? de um teor histórico e profético maravilhoso. Então, se você já leu o livro de Isaías, eu espero que você já tenha lido, e se você já meditou no livro de Isaías, você vai ver a riqueza que esse livro, teologicamente,
representa para cada um de nós. Se você não fez isso, eu aconselho que você faça, porque isso vai acrescentar muita coisa boa, tá certo, para o seu coração, e você vai ter um entendimento bem mais aprofundado acerca do Messias que você está servindo. Terceiro, profecias em curto prazo foram cumpridas em sua época e outras nos séculos seguintes, como por exemplo, captura do reino do norte pela Síria, destruição da Babilônia pelos Médios, e por aí vai. Uma quarta contribuição são os grandes desapontamentos do Senhor. Nesse tema ele aponta a apostasia como um desastre na vida do homem que abandona a fé. Isaías retrata algumas em Israel, como por exemplo, sua corrupção, como vinha desapontadora, como esposa infiel que abandona o marido, né? E aí estão os textos que estão listados nessas ocasiões, para você, possível, pegue sua Bíblia, veja esses textos que estão assim colocados, veja esse assunto e estude aprofundando um pouco mais acerca dele, para você entender isso aqui. Porque apostasia é uma das coisas piores que existe, porque apostasia é o abandono da fé. Apostatar quer dizer abandonar a fé, não é uma coisa qualquer, não. É uma coisa terrível. E vai gerar vamos dizer assim, uma consequência desastrosa. Apostasia gera uma consequência desastrosa. Nós temos hoje, por exemplo, a apostasia varrendo a igreja na Europa. Onde era igreja antes, virou museu, né? E a gente tem hoje o Brasil sendo invadido pelo Evangelho, como um celeiro até de missionários, mas até quando? Porque a igreja de hoje está começando a dormir, está acomodada, e se essa apostasia chegar aqui e varrer o nosso país, como é que vai ser? Então a gente precisa tomar cuidado, e por isso que nos escritos bíblicos nós aprendemos coisas que vai nos ajudar a aplicar a nossa vida, para que a gente não cometa o mesmo erro que foi cometido, por exemplo, pelo povo de Israel. Uma quinta contribuição, apelo por retidão e justiça. A ênfase da necessidade de se ter um coração reto e promover a justiça social, ou seja, a retidão e justiça aparecem 80 vezes no livro. E o interessante é que a ideia de jejum era de liberdade das opressões. Não tem assunto mais atual, tá certo, do que esse. Que é mais injustiça social do que nós estamos vivendo hoje. Então aqui no livro de Isaías, essa palavra retidão e justiça aparece pelo menos 80 vezes. O interessante então é que a gente aprenda que dentro desse contexto Deus sempre levou em consideração a questão da retidão e da justiça, principalmente a justiça social. Sodoma e Gomorra teve um julgamento final por Deus, severo, por causa da questão da injustiça social. Alguns citam o pecado de homossexualismo como sendo o mais terrível, mas na realidade a injustiça social foi o mais terrível. E aconteceu isso com Israel, e Deus nas Escrituras cita Sodoma e Gomorra nesse mesmo contexto de injustiça social, e por isso estava entrando em julgamento com seu povo. E nós hoje precisamos aprender com isso. Nós precisamos ser pessoas justas, nós precisamos ter a capacidade de nos identificarmos com a necessidade do nosso próximo. E não é só nos identificarmos, é fazer alguma coisa, fazer a nossa parte. A gente não vai resolver todos os problemas, mas a gente pode fazer alguma coisa. E a gente tem na Bíblia esse estímulo. É a Bíblia que nos estimula a vivermos essa questão da retidão e da justiça. Uma sexta contribuição é a cristologia do livro. Nenhum livro é tão integralmente messiânico como esse, que foi chamado de quinto evangelho. O que é que se observa nele? A pessoa do Messias, ou seja, genuinamente humano, concebido sobrenaturalmente, sendo Deus em carne humana, sendo filho de Davi, ou seja, da linhagem de Davi, e sendo criador de todas as coisas. Também o caráter humilde, manso, justo, bondoso, irado com a maldade. Também vemos a obra, foi apresentado, foi ungido, pregou, aconselhou, fez milagres, foi desacreditado e morreu pelos perversos. E aí foi moído pelas iniquidades humanas, recebendo a pena sobre si. E aqui se vê uma descrição das mais reveladoras da pessoa de Cristo, de sua obra vicária, o servo sofredor, né? Dentro desse contexto aqui, eu queria chamar a atenção: o servo sofredor que Isaías fala é o Messias. Ele está apontando para Cristo, do sofrimento de Cristo. Ele ele mostra lá a ocasião em que Cristo sofre, ele mostra o Cristo transfigurado, passando por aquele sofrimento como se fosse moído,
e ele diz que ele é moído pelas nossas iniquidades. Nós temos um cenário real daquilo que iria acontecer e que nós sabemos que aconteceu e que se cumpriu segundo a profecia de Isaías. Outra coisa, venceu a morte, esmagará a fúria dos perversos na segunda vinda, será rei de Israel e reinará como o Senhor dos exércitos em Jerusalém. E essa é uma profecia que tem que alegrar o nosso coração. Porque a maior esperança da igreja hoje é a esperança de quê? Da vinda de Cristo. Como é que nós vamos ter solução para tudo isso que está acontecendo no mundo? O mundo está um caos, não é só aqui no Brasil que a situação está difícil, não. É no mundo inteiro. Você veja que a Europa está sendo abalada por causa do terrorismo. Se nós temos sido abalados por causa da violência, por causa do crime, por causa das drogas, a Europa está sendo abalada por causa do terrorismo. E não só a Europa, em outros países nós temos, por exemplo, situações difíceis na África, na Ásia, Nós temos um país asiático como a Coreia do Norte tentando fazer guerra com os Estados Unidos. É uma pavorosa no mundo. E aí as pessoas olham para um lado, olham para o outro, tentando encontrar solução, socorro, mas socorro só no Senhor Jesus. Por isso que a maior esperança da igreja não é esperança humana, não são pessoas, não são governos, não é o sistema. A certa maior esperança da igreja é Cristo e a implantação do seu reino aqui na terra, onde tudo se definirá e nós teremos um reino de paz e justiça. Então vale a pena você meditar no livro de Isaías, porque é um livro muito rico nesses detalhes, que você não só vai aprender, como você vai encontrar consolo no seu coração e esperança, confiança de que Deus está prestes a resolver todos os problemas e definitivamente nos colocar numa posição eterna de comunhão perfeita com o nosso Criador, Que você entenda isso. Já o livro de Jeremias, que nós vamos estudar, a gente precisa entender isso aqui, ele é considerado profeta chorão. Jeremias traz em seu livro sobre o tema dos desígnios do Senhor para Israel. Foi duramente criticado, porém foi posteriormente popularizado por causa do cumprimento de suas profecias, tá certo? Isso sempre vai ter. Se você fizer um resumo da história de Jeremias, e até eu aconselho você assistir alguns vídeos desde que de fonte segura, você vai perceber de como Jeremias foi maltratado porque ele profetizava aquilo que Deus mandava ele profetizar. Hoje nós estamos sofrendo muito porque tem muitos profetas em nosso meio. Profeta é aquele que profere a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, e tem muita gente hoje pregando coisa conveniente, coisas que vai agradar o coração das pessoas, porque eles querem afagar o ego das pessoas. Mas são poucos os profetas hoje que estão pregando a palavra de Deus como ela é, e desafiando muitas pessoas a entrarem por um caminho de conserto, de reparação, de arrependimento, de confissão de pecado. São poucos, e isso a gente vê em Jeremias e aprende muito com isso. Qual é então o resumo histórico de Jeremias? Jeremias profetizou desde o reinado de Josias, durante os 18 anos de reforma e os 22 anos de colapso nacional, até que foi levado para o Egito em 586, onde profetizou 5 anos. Internacionalmente, o mundo era manobrado pelas nações, das quais se destaca a Síria. A Babilônia e o Egito nessa época apareceu Nabucodonosor, mais ou menos em 605. Nacionalmente, Jeremias profetizou em tempos negros da história judaica, onde os pecados dos pais, idolatria, estava sendo punido. Foi nessa época que Josias morreu, 609, Nabucodonosor tirou Israel do poder do Egito e trouxe para o seu poder em 606. Espiritualmente, Jeremias participou dos últimos dias do reinado do perverso Manassés, que você consegue ler a história dele lá nos livros históricos, e que chegou a se arrepender quando esteve na prisão da Babilônia. Manassés não conseguiu reformar a nação, visto Deus ter sido severo com a idolatria que ele mesmo plantou, destruindo o reino. Logo após, o rápido reinado de Amon, filho de Manassés, também Nico, Josias então reina, 640, proporciona um tempo de reforma, reavivamento e expansão política de Judá. Tudo isso você vai ver como contribuição no livro de Jeremias através das suas profecias, e ele vai profetizando e você vai identificando cada época daquilo que Jeremias profetiza. Quais são então as contribuições do livro de Jeremias? Primeiro, o plangente profeta. Nenhum outro profeta apresentou mensagem de julgamento com tanto sentimento pessoal, com tanta lamentação como Jeremias. É aquilo que eu disse a você, Jeremias era muito sensível.
Ele não profetizava por profetizar, ele profetizava porque ele sentia a necessidade de conserto do seu povo. Ele entendia, ele compreendia, ele ouvia Deus falando no seu coração, impulsionando ele a pregar a verdadeira mensagem e tentar de alguma maneira levar o povo de Israel ao arrependimento. E ele sofreu muito por conta disso, mas ele era um profeta dedicado, decidido, convicto daquilo que Deus havia lhe dado como ministério profético, e era fiel às profecias de Deus. Por isso era perseguido. Uma segunda contribuição, profeta traidor. 26:9. Foi considerado como traidor por sua constante insistência para a rendição da Babilônia. A nação teve que se render à Babilônia, fato pelo qual, ao ver cumpridas as profecias de Jeremias, levou esse profeta a ser respeitado pelos exilados em Babilônia. Aqueles mesmos que chamaram Jeremias de traidor, e você se põe aí na posição dessas pessoas. Por exemplo, Jeremias estava profetizando para Israel se render aos caldeus. Mas a nação de Israel, e a maior parte dos líderes das nações, eles eram nacionalistas, então eles não admitiam essa questão. Eles estavam acostumados, na história de Israel, a enfrentar inimigos bem mais poderosos, e Deus sempre deu livramento. Como é que agora eles teriam que se entregar a um inimigo? Eles não estavam entendendo que Deus estava entrando em juízo com a nação. Jeremias estava profetizando acerca disso, eles não perceberam, e aí eles passaram a ver Jeremias como um traidor. Foi necessário que se cumprir o cativeiro, e quando eles estavam no cativeiro e começaram a perceber que tudo aquilo que Jeremias falava era verdade, porque estava se cumprindo, aí deixou de pensar em Jeremias como traidor para analisar que ele era um profeta verdadeiro. Mas isso depois que tudo aconteceu. Uma terceira contribuição, uma mensagem de esperança. Essa nota otimista aparece em 4 textos breves, e aí estão citados os textos, se possível você leia em casa. Isso diz respeito à aliança de Deus com os antepassados de Israel, que garantiram a permanência dessa nação por promessa de Deus. Tudo o que aconteceu com Israel e a promessa ter sido segura por Deus é porque a aliança de Deus com Israel dependia de Deus. Se dependesse de Israel, estava perdido. A aliança que Deus fez, por exemplo, com a igreja hoje, depende do sacrifício de Cristo que foi oferecido na cruz. E Cristo foi vitorioso. Cristo se sacrificou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e triunfou na cruz. Sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo. E hoje ele ajuda aqueles que crêem nele para poder chegar à salvação. E essa salvação maravilhosa que Deus nos dá, quando você compara com a aliança que Deus fez com Israel, você pode ter certeza que ela depende da ação de Deus. Por quê? Porque foi em Cristo que ele estabeleceu isso. Em Cristo nós estamos seguros. Israel estava seguro na promessa de Deus. Apesar de ter prevaricado, Deus manteve a sua promessa de Israel como uma nação escolhida. Então a gente precisa entender que Deus é muito firme. Deus, ele quando faz uma promessa que depende da sua aliança, ele cumpre, porque ele não é igual ao homem. Ele não volta atrás, ele não se arrepende, ele não mente, ele não engana, ele é fiel. Uma quarta contribuição, a nova aliança. Essa nova aliança iria substituir a mosaica realizada no Sinai. O escritor aos Hebreus mostra a condição temporária da lei mosaica, culminando na nova aliança em Cristo, Hebreus 7:12, sendo essa também uma garantia à volta do povo da aliança à terra da promessa. Então essa nova aliança, que é uma aliança agora em Cristo, e que traz todo esse esboço que eu acabei de explicar a vocês, faz com que essa nova aliança seja uma aliança eterna. Ela nunca, jamais vai se acabar. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está salvo e vai viver eternamente com Deus. E não tem quem mude isso, porque isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Em Cristo nós temos a vitória. Em Cristo nós temos a solução para toda a nossa vida. Em Cristo nós temos a garantia de vida eterna. Se nós perseverarmos nessa fé, nós estaremos para sempre com o Senhor. E essa é a proposta da nova aliança. A quinta contribuição é a cristologia em Jeremias. Somente 2 textos mostram a cristologia desse livro, ou falam diretamente do Messias e apresentam-o como renovo de justiça. Veja bem,
Somente 2 textos mostram a cristologia desse livro, ou falam diretamente do Messias e apresentam-o como renovo da justiça. Leia aí os 2 textos em casa com calma, com tranquilidade, analise e veja tudo isso. Concluindo, podemos concluir falando um pouco sobre as Lamentações, que apesar de sua autoria anônima, a maioria dos estudiosos judaico-cristãos sugere Jeremias como seu autor. Nessa época foi uma época, foi sem sombra de dúvida a mais sombria hora da religião de Israel, e caracterizam-se 6 temas principais, todos relacionados com os conceitos do sofrimento. Primeiro, o sofrimento deles era o resultado dos seus pecados, e esse forte tema é visto em cada capítulo, e aí eu cito alguns textos que você pode ler. Segundo, o sofrimento deles era visto como se causado por Deus e não por seres humanos. Terceiro, o sofrimento deles poderia conduzi-los a Deus, pois aqui não há indicação de que o sofrimento seja resultado de um total abandono de Deus. Quarto, sofrimento, lágrimas, oração devem andar juntas. Eles foram encorajados a abrir seu coração a Deus. Quinto, a oração deve ser sempre feita buscando algum fio de esperança. A oração nunca deve ser derrotada pela aflição. Sexto, deveriam se submeter pacientemente ao seu sofrimento, pois as aflições tinham de ser aceitas com paciência e consciência de que terminaria quando a vontade de Deus tivesse sido cumprida. Então, aquele sofrimento, e você lê isso no livro de Lamentações, e eu espero que você também já tenha lido, se não pode fazer isso, você vai ver que aquele sofrimento todinho, Deus sempre colocava Israel no sofrimento, e o objetivo de Deus era o quê? Abandonar? Não. Era corrigir, para que o povo de Israel voltasse a buscá-lo e ele pudesse restaurar a nação. A mesma coisa acontece hoje quando nós pecamos. Se nós temos o Espírito, nós somos sensíveis ao Espírito. Sempre que a gente peca, a gente se entristece, fica angustiado, corre para os pés de Jesus para pedir perdão, e Ele está pronto para nos perdoar, mas também para nos corrigir. Crente não é para viver no pecado, tá certo? Nós pecamos, mas não permanecemos no pecado. Essa é a grande diferença hoje de termos Cristo. Nós até pecamos, nós falhamos, mas nós não podemos permanecer no pecado. Nós não temos mais prazer no pecado. Nós só temos alegria agora em fazer a vontade de Deus. Então, que Deus nos abençoe, tá certo? Que Deus nos dê, dentro desse contexto que a gente estudou aqui do livro de Isaías e de Jeremias, nos dê o discernimento para a gente aprender tudo aquilo que é necessário e extrair essas lições bem práticas para a vida da gente, tá bom? Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.